Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja entre nós. Amém? Amém. Muito fraquinho. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com vocês e comigo também. Amém. Amém. Jesus recebe nosso amém. Para mim sempre tem que ser um amém bem fraquinho. Mas quando é a segunda vez é para Jesus. Ele tem que ser mais forte. Ele é merecedor. Eu não mereço nada. Há pouco eu estava comentando com a irmã ali atrás. A gente não é nada aqui no mundo. Porque quando a gente lê ali que Jesus disse, nem Ele é bom. Imagine nós. Se Ele disse, nem Ele é bom. Bom é o meu Pai. Aí imagine nós o que são. Eu digo lá para o meu discípulo, nós temos muitos caquinhos. Que Jesus quer ajeitar tudo e fazer um vasinho novo. Tudo uns caquinhos para eles. Eu sou um cacão, eu estou velho, mas eles são novos, são uns caquinhos. Eu brinco muito com eles. E é verdade, nós somos uns caquinhos. Não importa a igreja que tu vais, se teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Igreja somos nós. Não é um templo, isso aqui Jesus não habita aqui não. Jesus habita aqui. Jesus disse mesmo, ele não habita num templo feito por mão de homens. Ele habita em nós. Amém? Só que esse lugar foi consagrado a Ele. Aqui o Espírito Santo está conosco. Porque esse lugar foi consagrado a Ele. Amém? Pode chegar aqui. Esse é o meu mais velho. Tem 4 filhos homens. Acho que você tem 35, né? Tiago. É pastor lá em Lúcia. O terceiro é o Léo, um evangelista, mora em Chapecó. Hoje nasceu o Noah, meu neto, lá em Chapecó. Aí tem o terceiro, que é o Maico, que é pastor de casal, não é de igreja. Ele aconselha os casais. Ele dá palestra sobre casamento. Mora em Itapema. E esse é pastor de igreja, lá em Nova Trento. É difícil, mas ele está firme, perseverando. Não pode desistir. Não pode. Nova Trento é complicado. Eu sei que eu praticamente criei ele pertinho e não é fácil. É um povo muito religioso. E nós podemos ser religiosos. Nós temos que adorar só a Jesus. A ninguém mais. Lá eu adoro muito outras coisas. Mas o Cristo está firme. Né? E Deus conserva sempre essa vontade, esse equilíbrio dele. Se você não tinha desistido. Eu tinha desistido. Já está quantos anos lá? Uns 15 anos? 2004, desde 2004. Bastante tempo. Mas, amém. Deus te dê saúde, fé, esperança e essa garra para ganhar aquele povo para Jesus. Quem ganha não somos nós, né? É Ele que escolhe, né? Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, eu não sabia. E por isso que eu creio que ainda vai haver uma grande conversão lá em Nova Trento. Não sei quando, mas vai haver. Cai todas as camas, todas as cegueiras daquele povo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Eu sempre me sinto muito à vontade, né? Tanto em Canelinha como aqui, porque está na presença dos meus pais e estou em casa, né? Então, eu acredito que o maior desafio de um pastor, de uma pastora, um homem ou uma mulher de Deus, é ter o reconhecimento da sua própria família. Porque vocês aqui, muitos não me conhecem do dia a dia, não conhecem a nossa história. Talvez até seja fácil para vocês ouvir uma mensagem, entre aspas, de um desconhecido. Eu falo desconhecido porque tem muitas pessoas aqui que vêm pela primeira vez e que não me conhecem realmente. Então, acredito que não é tão difícil. Agora, você sentar numa cadeira de um banco da igreja para ouvir alguém que você conhece, se você
acredita, você conhece e sabe que essa pessoa dá um bom testemunho, não vai ter dificuldade, você não vai ter dificuldade de ouvir. Agora, se você conhece e sabe que o testemunho de vida daquela pessoa, ela é terrível ou não condiz com aquilo, com o título que ela tem, com o nome que ela se apresenta, aí realmente fica muito difícil, né? Eu sei, meus pais me conhecem desde criança e sabem perfeitamente, eles conhecem melhor do que qualquer um de vocês, talvez até melhor do que a minha esposa, cada um dos meus defeitos. E ainda assim, eles têm essa ousadia e coragem de me chamar para pregar aqui. Então, eu acredito que é porque de 0 a 10, a minha nota deve estar acima de 7. Eu acredito assim. Então esse é o maior desafio, né? Quando a gente tem o apoio, a aprovação da nossa própria família, isso nos consola, né? Isso não significa que nós sejamos perfeitos ou não cometemos falhas, né? Não é isso, eu acabei de falar isso agora, mas é bom saber que temos a bênção, né, dos nossos pais. Isso é importante. Amém? Uma alegria, né? Mais uma vez estar aqui. Eu não sei se é a terceira ou quarta vez, mas é muito bom poder estar com os irmãos. Eu gostaria muito que a minha esposa pudesse estar junto, mas a gente ainda tem um filho de 5 anos, ele é bem agitado, bem acelerado. A gente ia precisar pelo menos de umas 2 pessoas para poder cuidar dele aqui. Hoje à tarde, numa festa de aniversário, ele já agitou bastante, já aprontou bastante, brincou bastante. Então agora a minha esposa precisou ficar com ele, né? Eles estão nesse exato momento na casa do meu sogro. Mas estamos aqui representando a nossa família e também o Ministério Vinho das Águas, lá da cidade de Nova Trento, na qual eu sou pastor. Meu nome é Christian, não sei se meu pai chegou a citar o meu nome aqui, para quem ainda não sabe, tá bom? Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Estamos lá em Nova Trento, né, desde 2004. Muitas vezes eu também usei essa expressão que meu pai usou aqui, né? Que aos olhos humanos é uma cidade diferenciada e difícil. No entanto, é bom lembrar que para Deus não há impossível. Eu mesmo já fui corrigido por Deus e ganhei alguns puxões de orelha, né? Por muitas vezes achar difícil. A verdade é que nós ainda não estamos, talvez, tão acostumados com o sobrenatural de Deus e também com a intervenção de Deus. Nós cremos que Deus é um Deus que pode causar ou operar uma intervenção. O que é uma intervenção, pastor Christian? Uma intervenção é quando você está diante de uma situação aparentemente sem saída e Deus resolve entrar naquele caos, naquela situação e colocar o dedinho dele, a mão dele. Vou dar só um exemplo aqui bem rapidinho, não é o assunto da pregação, mas já que eu toquei nesse ponto, não quero corrigir meu pai, só estou acrescentando, amém? Fica bem claro isso. Você lembra daquela passagem do Mar Vermelho? Né? Quando um grande homem de Deus, Moisés, ele tinha acabado de operar uma grande libertação do seu povo que estava ali 400 anos preso no Egito, e eles conseguiram essa grande libertação. Só que após essa grande libertação, eles se depararam com o mar, né, chamado Mar Vermelho. E aos olhos humanos não tinha saída. Mas diz a palavra de Deus que diante daquela situação, Moisés clamou a Deus e Deus disse para ele: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche, estenda a tua vara, você vai ver o que vai acontecer. E quando Moisés estendeu a sua vara e pediu para o povo marchar, porque somos um exército, amém, queridos? E exército marcha. À nossa frente vai o nosso general, que é Jesus. E quando o povo começou a marchar, sob o comando de Moisés,
a palavra de Deus diz que Deus abriu o mar vermelho e aquele povo pôde atravessar. Então, isso é só um exemplo bíblico, a gente poderia citar aqui inúmeros, do que é uma intervenção de Deus, do que é o agir de Deus. E nós cremos que esse Deus que nós servimos, Ele vai operar uma intervenção em Nova Trento, em Tijucas, em Canelinha, em São João Batista, em Santa Catarina, no Brasil, porque o Brasil é um território de milagres. Nós acabamos de chegar de Porto Seguro, né? E eu, os meus pais, minha mãe, na verdade, meu pai não estava lá, e nós recebemos ali vários dias profecias onde foi decretado: o Brasil é território de milagres. Esse país aqui, amados, não só Nova Trento, mas esse país foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus. Nós vamos ver aqui hoje que Deus é que escolhe a nós, não somos nós que escolhemos a Deus. E Deus tem um caos, Deus tem um negócio com esse país chamado Brasil. E por causa disso, amados, porque Deus, na sua infinita soberania, assim como escolheu Israel para ser uma referência de povo de Deus na terra, Ele também escolheu o Brasil. O Brasil, Deus tem um propósito especial para o Brasil. E por causa desse propósito especial, amados, Deus vai fazer coisas que os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram. Deus está só preparando o cenário. Eu entendo que o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele é um tempo de alinhamento. Quem aqui tem automóvel sabe que se você começar a andar com o seu carro sem passar por um balanceamento de geometria, esse carro não vai ter todo o desempenho que ele deveria ter, e pior, ele vai acabar danificando as rodas, os pneus. Da mesma forma, Deus está para inaugurar um grande avivamento sobre a nação brasileira. Deus quer começar um tempo de sinais, prodígios, maravilhas, muitos milagres, onde você vai ver, inclusive, cidades como Nova Trento serem completamente transformadas pela glória de Deus. Amém? Mas Deus está, nesse exato momento, alinhando, ou seja, preparando a sua igreja para experimentar esse avivamento. Você acha que estaria preparado se a partir de amanhã, ou a partir de hoje, você saísse desse culto e começasse a impor a mão sobre os enfermos e eles fossem curados? E aí você se dirige até um velório de um parente seu e você coloca a mão sobre aquele morto e você ordena: ressuscita, e ele ressuscita. E isso começa a acontecer de maneira meio que constante na sua vida. Você acredita que você estaria preparado para conviver com a fama, a glória e os elogios que seriam lançados sobre a tua vida? Meu pai, agora há pouco aqui, pastor Dalci, ele citou uma frase, quando Jesus estava diante de um jovem rico, e Jesus disse: por que me chamas bom? Só tem um que é bom. Jesus não aceitou ser chamado de bom. Eu pergunto para você, se as pessoas começarem a dizer que você é bom, porque você faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, será que eu e você estaríamos preparados? Sem deixar que nenhuma glória, honra humana entrasse no nosso coração? A palavra de Deus diz em Provérbios, sobre tudo que nós devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu diria que uma das coisas que nós mais precisamos guardar no nosso coração, não é só da crítica, não. Mais difícil que guardar o coração da crítica é guardar dos elogios, porque a gente gosta de elogio. Quem aqui que não gosta de ganhar um elogio? Quem aqui que não gosta de ganhar uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação, de encorajamento? Isso aí é bom, é saudável, né? Mas o elogio, ele é uma faca de dois legumes. O elogio, ele é perigoso. Deus permite o elogio na nossa direção, sabia disso? Por quê? Porque Deus é um Deus motivador. Deus é o melhor coach que o mundo já experimentou. Deus é o melhor psicólogo, Deus é o melhor pastor, Deus é o melhor tudo. Então ele é especialista em nos motivar, ele é especialista em nos encorajar, nos jogar para cima, amém?
Só que tudo precisa acontecer numa medida saudável. Porque se Deus começa a permitir que todo mundo comece a te elogiar, é muito provável, se nós não estivermos preparados, que a vaidade vá atingir o nosso coração. E se isso acontecer, amados, além de entristecer profundamente o coração de Deus, em havendo uma partida nossa para a glória, pode acontecer que algumas pessoas queiram fazer uma imagem de você, assim como já fizeram de tantos homens e mulheres de Deus que já estiveram nessa terra. E a palavra de Deus diz em Isaías que a minha glória, eu, Senhor, não dividirei com ninguém. Eu sempre digo, nós, cristãos evangélicos, não temos nada contra Maria, nada contra São Paulo, nada contra São Pedro, nada contra São João, contra São Marcos. Muito pelo contrário, nós temos muito a favor, porque essas pessoas deixaram um legado, deixaram histórias, e nós devemos observá-los como exemplos. No entanto, o único que morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar, foi Jesus. Por isso ele é o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Nem eu, nem você que está sentado aí nessa cadeira, nem meus pais, por mais obras que nós venhamos fazer para Deus, por mais que nós venhamos fazer coisas que agradem ao coração de Deus, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, como eu falei aqui, que está prometido na Bíblia, ainda assim nós não poderemos aceitar a glória dos homens, porque nós não somos dignos. O único que é digno morreu numa cruz há quase 2000 anos atrás, no meu lugar e no seu lugar, e para ele eu peço uma salva de palmas nessa noite. Amém? Aleluia! Pode aplaudir, é para Jesus. Pode aplaudir mais forte. Glórias a Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15. Mas então, como eu estava falando, Deus está preparando a gente, irmãos. A hora que Deus olhar assim para mim e para você, e Ele vai dizer, está no ponto. É que nem fazer comida, fazer um café. Quando fica no ponto, você desliga a chaleira, né? A água está no ponto, então desliga a chaleira. A comida, você está mexendo ali, está no ponto, você vai desligar o fogo. Então, Deus coloca fogo na nossa vida. Quem está sentindo aí que está sendo queimado por Deus? Quem é que acha que sente que está na fornalha, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quem aqui já teve a experiência de estar numa cova de leões? Então, Deus permite o fogo. Só que chega uma hora que quando o fogo chega no ponto, aí Deus diz, não, agora está no ponto. Quando chega no ponto, aí Deus começa a nos usar. E aí, quando Deus sentir que você está preparado para sair impondo a mão sobre os doentes, curando um atrás do outro, irmão, te prepara, porque o avivamento, de fato, de verdade, estará inaugurado. Amém? Só lembrando que o maior milagre num tempo de avivamento não é a cura dos enfermos. O maior milagre é a salvação das almas. Porque o que adianta você ter o corpo físico curado e a sua alma ir parar no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, amados, o maior milagre é a salvação. Mas Deus quer curar o corpo e sarar a alma e salvar o espírito, porque a obra de Deus é completa. Agora eu vou ler. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Não é o meu pai que está aqui, tá? É o pai do céu. É Jesus falando. Estou brincando, só para descontrair. Jesus Cristo falando. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda,
para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em que meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Queria que você estendesse a sua mão direita aqui na minha direção, que você me abençoasse. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela oportunidade, mais uma vez, de compartilhar a tua palavra. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma-nos em tuas mãos. Nós sabemos que tu já estás nesse ambiente. E te pedimos, toma-nos em tuas mãos mais uma vez, põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios e ministra aos nossos corações aquilo que está no teu coração, preparado para esta noite, para este tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Repita assim comigo: chamados para produzir muito fruto. Vou pedir para você repetir: chamados para produzir muito fruto. Amém? É sobre isso que eu queria falar um pouquinho nessa noite, sobre esse chamado que Deus tem para mim e para você, a fim de que nós possamos produzir muito fruto. Amém? Eu sempre gosto de dizer que cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito nessa terra. Há uns 2 anos atrás, Deus me deu uma série de mensagens. Eu preguei 5 domingos seguidos sobre o chamado de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu preguei, irmãos, 5 domingos seguidos, sobre esse texto, sobre esse chamado de Deus. Deus está chamando desde a época de Paulo, e muito antes de Paulo, já no Antigo Testamento, Deus chamou homens, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Moisés, que foi citado aqui, como Josué, como Elias, como Eliseu, como Daniel, como Isaías, como Obadias, como Sofonias, como Miqueias, e tantos
tantos homens e mulheres de Deus como Ruth. Deus chamou homens e mulheres para cumprir um propósito. E nos dias de hoje não é diferente, amados. Eu tenho tido a oportunidade de fazer alguns velórios, celebrar alguns cultos fúnebres nesse tempo, e algo que o Senhor sempre me lembra é o texto de Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu sempre, quando tenho a oportunidade de consolar aquelas pessoas ali naquele momento de luto, de dor, de despedida do corpo do ente querido, eu sempre lembro a elas que todas as pessoas foram criadas por meio de Deus para um propósito divino, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. E quando esse propósito se cumpre aqui na terra, quando esse propósito se finda, então Deus nos chama. E nós precisamos aceitar a partida dessas pessoas queridas. Hoje à tarde, numa festa de aniversário, eu conversava com uma senhora, dona Selma. Ela tem, se eu não me engano, 79 anos. Dona Selma, ali na cidade de Canelinha. E eu conversava com a dona Selma, e quando eu estou perto de idosos, eu adoro fazer pergunta para idosos. E eu já fui logo perguntando: dona Selma, a senhora, na verdade eu fui falando, dona Selma, a senhora poderia escrever um livro, deixar um livro escrito para nós que somos mais jovens, né, de todas as lições de vida que você aprendeu. Ou melhor, se a senhora não quiser escrever um livro, está muito na moda agora fazer um filme, né? Você pode gravar um vídeo. Então pode chamar a sua família e gravar um vídeo, deixar esse ensino para nós. E ali, conversando com ela, ela soltou uma pérola. Disse: olha, meu filho, o segredo para a gente viver bem na vida é aceitar as coisas como elas são. Eu cheguei nos meus 79 anos de idade porque eu aprendi a aceitar. Eu pergunto para você: você já aprendeu a aceitar as perdas da vida, as dores e as frustrações? Meu pai deu testemunho aqui. Ele perdeu a sua empresa, ele perdeu o carro que o ladrão roubou, ficou pobre, perdeu amigos, passou por um caminho parecido com o de Jó. Claro que não tem comparação, porque Jó perdeu os filhos, meu pai não perdeu, ele ganhou, né? Os filhos foram tudo salvos para Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Então, está longe de Jó, mas meu pai perdeu seus pais, Amélia, minha avó, e o Ezequiel, meu avô, quando meu pai era muito jovem, não tinha nem 10 anos de idade, um pouquinho mais. Então, já sofreu muito na vida. Essas pessoas nos ensinam muito, porque são pessoas que aprenderam que a vida não é feita só de flores. Tem uma senhora aqui com cabelo branco. Se for perguntar para ela, ela vai testificar. Ela está ali fazendo assim com a cabeça, confirmando o que eu estou falando. Por quê? Porque a vida não é feita só de vitórias e conquistas. A vida também é feita de derrotas e perdas, sacrifícios e até mesmo sofrimento. E a dona Selma falou que o segredo é aceitar. E o problema é que muitas pessoas, amados, sofrem demasiadamente porque não aceitam. Não aceita derrota, não aceita uma perda, não aceita uma falência, não aceita uma dor, não aceita o sofrimento. Imagina se quando o Pai, Deus, revelasse para Jesus Cristo, Filho, o que ele teria que enfrentar aqui na terra por causa do meu e do seu pecado. Se Jesus dissesse assim para o Pai: mas aí não, é muita dor. Imagina, vou ter que deixar me crucificar, os meus amigos vão tudo me abandonar, os meus discípulos vão me deixar sozinho, o Judas vai me trair, o Pedro vai me negar, os outros vão sumir, vai ficar só João do meu lado e minha mãe.
Ah, não, eu não quero não. Vai ser muito sofrimento. Pode arranjar outro para botar no meu lugar, eu não quero. Mas aí Deus ia dizer para ele: mas como arranjar outro para colocar no teu lugar se tu és o filho unigênito? Tu és o único, não tem outro para te colocar no lugar não. Não tem outro para colocar no teu lugar. Então imagina se Jesus, irmãos, diante da prova que vinha pela frente, do obstáculo, você acha que Jesus não sabia o que ele ia ter que passar por mim e por você? Ele sabia, irmãos. Ele sabia. Para isso ele veio ao mundo. Essa era a missão de Jesus. A missão de Jesus era morrer numa cruz por nós. Por isso que quando Jesus faz o primeiro milagre dele, que é transformar a água em vinho, a mãe dele vai lá: filho, acabou o vinho, faz alguma coisa. Jesus respondeu: mulher, a minha hora ainda não é chegada. Por que Jesus disse para a mãe dele que a hora dele não era chegada? Porque o que de fato Jesus veio fazer na terra era transformar a humanidade, a água, uma humanidade caída e perdida no pecado, numa humanidade salva e redimida. Mas para Jesus fazer essa transformação da água para o vinho, seria só lá na cruz do Calvário. Então por isso que Jesus disse: a minha hora ainda não é chegada. Porque Jesus não veio só para transformar a água em vinho. Jesus veio para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Essa era a grande obra de Jesus. E ali, quando Jesus transforma a água em vinho, ele estava só começando o ministério dele. O propósito principal pelo qual ele vinha vindo ao mundo ainda não tinha se cumprido. Agora, assim como Jesus e os grandes homens e mulheres de Deus foram criados com um propósito, e eles cumpriram, Jesus cumpriu, eu e você também fomos chamados para cumprir um propósito, e nesse propósito, a vontade de Deus é que nós possamos dar muito fruto. Jesus, ele se compara com uma videira. Quem aqui já viu uma videira? Aí em Nova Trento tem muito, né? Uma videira, ou uma parreira de uva, vamos falar aqui no catarinense aqui. É uma parreira de uva. Quem já viu uma parreira de uva? Uma parreira de uva é uma videira. É uma árvore que dá uva. Se fosse uma macieira, era uma árvore que dá maçã. Se fosse uma bananeira, como tem lá no sítio do meu pai, seria uma árvore que dá banana. Mas a videira é uma árvore que dá uva. E Jesus se compara com essa videira. E ele compara o pai dele com um grande agricultor. E Jesus chama eu e você de ramos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você sabia o que você é? Você é um galinho. Diga para ele: você é um galinho. Para de se achar, meu irmão. Você é só um galinho, viu? Se for menina, diga para ela: para de se achar, minha irmã. Você é só um galinho. Só que esse galinho, quando ele está ligado na videira que é Jesus, ele pode se transformar numa bênção para esse mundo, viu? Mas esse galinho aí desconectado, desplugado ou desligado de Jesus, irmão, para nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus disse que nós somos os galinhos, nós somos os ramos. E todo o galinho que dá fruto, ele corta. E o ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então, amados, muitas vezes as perdas da vida, as derrotas, as frustrações, os puxões de orelha de Deus, são as podas, muitas vezes, que Deus permite para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Como eu falei aqui agora há pouco, Deus quer usar cada um de nós. Só que, para ser usado, não dá para usar de qualquer maneira. Não dá para usar de qualquer maneira. Meu pai, esses dias, estava me lembrando de uma pregação minha, quando me converti, em 1996,
um pouco depois, acho que lá para o ano de 1998, foi quando eu fiz a minha primeira pregação no culto, na Igreja Batista da Esperança, ali em São João Batista. Não foi essa a minha primeira pregação, mas foi uma das minhas primeiras pregações, quando eu preguei sobre o bambu que queria ser servo, né? Certa feita, um jardineiro, ele foi no jardim cultivar flores, e nos fundos daquele jardim tinha uma maia de bambu, e sempre que o jardineiro ia lá cultivar as flores para levar no comércio, para comercializar as flores, aquela malha de bambu começava a chorar, e dizia: ah, mas nós também queremos ser usados, você vem aqui no jardim, leva as flores, leva as plantas, e nós aqui ficamos aqui sempre só observando, e nós também queríamos ser usados. E de tanto aquela malha de bambu incomodar o jardineiro se dirigiu àquela malha de bambu e disse: vocês têm certeza que vocês querem ser usados? Nós queremos. Então tá bom. E aí o jardineiro volta até o jardim com um facão, e ele começa a cortar o bambu. E quando ele pega o facão para começar a cortar o bambu começa a chorar: não, para, o que é isso que tu vai fazer? Ah, vocês não querem ser servos? Vocês não querem ser usados? Queremos. Pois é, para vocês ser usados eu vou ter que cortar vocês. Não, mas aí não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, fazer o que? Corta. E aí, eu vou resumir aqui a história para vocês, né? O jardineiro corta aquela malha de bambu e leva até uma serraria, e lá na serraria ele liga lá aquela máquina que vai serrando em pedacinho, né? E quando ele liga aquela máquina, a serra-fita, né, para serrar o bambu em pedacinho, porque o jardineiro pretendia fazer, né, uma cerca, né, com aquele bambu. Quando ele liga a serra-fita, os bambus começam a chorar de novo: ah, para, que é isso que tu vai fazer? Vocês não querem ser usados? Sim, mas tem que cortar a gente no meio. Mas não tem outro jeito, né? E aí diz que o jardineiro pega aquele facão e começa a tirar as folhas do bambu, e corta em pedacinho, e tritura o bambu, e por último aquele bambu se transforma no móvel, né? Numa cerca. Enfim, resumindo, irmãos, isso foi uma das minhas primeiras pregações lá pelo ano de 1999. O pastor da época quase quis me expulsar da igreja por causa dessa pregação. E eu queria dizer para vocês que os anos se passaram e Deus continua o mesmo, e Ele não vai mudar a pregação. Para a gente ser usado, a gente tem que ser limpo, irmãos. Tem muita gente querendo ser usada. Hoje em dia, com a internet, né, facilitou. Hoje em dia, qualquer um pega um celular e grava um vídeo, grava uma pregação e se torna famoso. Mas nem todos querem ser limpos. Nem todos querem ser aperfeiçoados. E Deus permite os embates da vida para nos limpar, para nos lixar, para nos moldar. Porque Deus quer nos usar. Mas a boa notícia que eu tenho para você aqui, que Jesus disse para os discípulos dele: tem discípulo de Jesus aqui? Tem discípulo de Jesus? Para os discípulos dele, Jesus disse: olha, mas vocês já estão limpos por causa da minha palavra. De toda a palavra que eu tenho falado. A palavra de Jesus nos limpa. Não é só, irmão, vou corrigir uma coisa aqui. Não pense você que é só através de sofrimento, de luta, de perda, de desafio que a gente é limpo, ou que a gente cresce, ou que a gente amadurece. Não, a gente também cresce, amadurece, é transformado, é limpo e aperfeiçoado também pelas palavras de Jesus. Por isso que você não pode faltar o culto. Por isso que você não deve faltar a célula. Porque quanto mais você se aproxima da palavra de Jesus, mais limpinho você fica. Pergunta para o teu marido se ele gostaria de dormir com você sem tomar banho. Pergunta para a tua esposa se ela gostaria de dormir com você sem tomar banho, né? Principalmente no verão. Tem certeza, irmão, que ela ia dizer que não. Então Jesus também é a mesma coisa. Ele quer a gente limpinho, porque limpinho a gente produz fruto. Mas para produzir fruto, eu preciso permanecer. Repita comigo: permanecer. Permanecer. Amados
Amados, uma das palavras mais tremendas na caminhada cristã é a palavra persistência, perseverança, paciência. O cristão legítimo, verdadeiro mesmo, ele é perseverante. Eu falava hoje à tarde na festa de aniversário com uma pessoa que eu conversava. O brasileiro é muito mimado. A nova geração é muito mimada. Eu falava para ele que a geração dos meus avós, eles tinham 10 filhos, 12 filhos, tinha mulher que tinha 15 filhos para trabalhar na roça e ajudar a família. As mulheres de hoje em dia têm um filho só e reclama porque é demais da conta para cuidar. Um filho. Da época do meu pai era 12, 15. Eu acredito que tem alguma coisa errada aí. Mas não é a pregação de hoje, tá? Fica tranquilo. Mas alguma coisa errada tem. Mas eu não vou pregar sobre isso. A verdade é que às vezes nós reclamamos de barriga cheia. Ou às vezes nós estamos fazendo coisa que não deveria. Tem mulher fazendo o papel do marido, tem marido fazendo o papel de mulher. E aí entra o desequilíbrio, e quando entra o desequilíbrio dá problema. Mas eu também não vou pregar sobre isso. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver ligado em Jesus. Então, que é a videira. Eu preciso permanecer. Hoje em dia, irmãos, qualquer probleminha eu vou trocar de igreja. Qualquer probleminha eu vou sair dessa empresa aqui que eu já não aguento mais o meu patrão. O meu patrão é muito grosso. Meu patrão é muito estúpido. Qualquer probleminha eu quero mudar de cidade. E dependendo do problema, eu quero até mudar de estado. E dependendo do problema, eu quero sair mesmo do Brasil. Eu vou morar nos Estados Unidos, que eu ouvi falar que lá é bom, lá ganha dinheiro. Irmão, não se iluda. Eu acompanho de vez em quando a realidade de alguns brasileiros que estão morando em outros países. E não pense você, irmão, que é um mar de rosas. Porque não é. Quando a gente tem um problema e a gente, ao invés de encarar o problema para vencer, a gente tenta fugir, achando que mudando de emprego, mudando de igreja, mudando de cidade, mudando de estado e até mesmo de país, eu vou resolver o meu problema. Sabe o que acontece? Eu carrego o problema para outra empresa, para outra cidade, para outro estado, para outro país. Mas o problema está ali, porque eu nunca quis resolver, eu nunca quis encarar. Eu preciso permanecer, eu preciso aprender a permanecer, perseverar no lugar onde eu estou, até que eu dê fruto. Se eu não estou dando fruto ainda, o que adianta mudar? Então, hoje é mais fácil eu mudar de trabalho, mudar de empresa, mudar de patrão, mudar de cidade, achando que eu vou resolver, e não resolve. Nós é que precisamos mudar, nós precisamos ser limpos pela palavra, nós precisamos ser transformados. Você sabia que se Deus colocou um patrão duro e severo sobre a tua vida, Deus quer te ensinar a ser mais manso, Deus quer te ensinar a ser mais amável, Deus quer te ensinar a ser mais misericordioso, Deus quer te ensinar a ser mais perdoador. Mas aí o diabo vai lá e diz para você: meu Deus, como meu patrão é duro, meu Deus, como meu patrão é severo, eu não aguento mais, eu vou pedir a conta. Aí fica desempregado. Resolveu? Às vezes para conseguir um emprego igual leva tempo. Até porque o teu novo patrão vai querer saber por que você saiu do emprego velho. Ah, saiu do emprego velho porque não tinha paciência com o patrão. Aí o patrão novo vai pensar assim: quem que me garante que aqui na minha empresa não vai acontecer o mesmo? Será que vale a pena contratar esse funcionário? Quem está entendendo aí? Eu preciso permanecer, repita comigo. Permanecer. Jesus disse: se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Até que horas que a gente pode ir aqui, irmã Márcia? Tá, preciso saber aqui porque eu não perguntei. Então tem mais um minutinho aí, aguenta comigo aí, irmão.
Quem está sendo tocado pela palavra aí? Amém? Repita assim comigo: pastor. Diga assim: pastor, o que eu faço para permanecer ligado em Jesus, ligado na videira? O segredo está aqui em João 15:5. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Sabe qual que é o segredo, irmãos, para permanecer? O nosso Deus, Ele é santo. Quando o profeta Isaías teve um encontro com Deus, a gente vê esse episódio lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. E quando a gente vai ler o capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que serafins sobrevoavam a presença de Deus, e algumas asas cobriam os seus rostos, porque eles não podiam contemplar a santidade de Deus, de tamanha a glória. Por isso haviam asas nos seus olhos. E a Bíblia Sagrada diz que os serafins proclamavam a uma só voz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Então, para permanecer, eu preciso ser santo como meu Deus é santo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O nosso Deus é santo. Para permanecer ligado a Jesus, ligado a um Deus que é santo, porque Jesus é Deus Filho, amém? Eu preciso ser santo. Eu preciso aceitar a poda. Eu preciso aceitar a purificação. Tem pessoas que, quando percebem que estão sendo podados por Jesus, elas, leão da montanha, saída imediata pela esquerda, foge. É mais ou menos quando o pai, ele vai disciplinar o filho foge. Se nós não aceitarmos ser disciplinados pelo nosso Pai, Deus, nós nunca vamos conseguir cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. Para poder cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou, nós precisamos aceitar a poda, precisamos aceitar que Ele nos limpe, precisamos aceitar que Ele nos purifique, para que nós nos tornemos aptos para cumprir a missão, o propósito que Deus nos criou. Quem está entendendo? Amém? Deus criou cada um de nós para cumprir um propósito, uma missão. Só que dentro desse propósito, você será considerado um embaixador de Deus aqui na terra. Você será considerado um porta-voz de Jesus aqui na terra. Você será considerado um representante de Deus. E aí eu pergunto para você: como que se representa Deus? De qualquer maneira? Lá na sua empresa, você não tem horário para bater o cartão, não tem horário para sair, não tem uma roupa muitas vezes para vestir, não tem um comportamento adequado para se portar no local onde você trabalha? Agora imagina como que é com Deus. De que maneira que eu tenho que proceder, um representante de Deus? Eu preciso me comportar à altura. Quando eu me santifico e permito que Deus, por intermédio do Espírito Santo, me santifique e me aperfeiçoe, a Bíblia diz que a Bíblia me dá a entender que isso vai fazer com que eu permaneça ligado a Jesus, que eu permaneça plugado, conectado em Jesus. E o resultado disso, sabe o que vai ser? Muito fruto. Eu vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que meu nome
tudo que pedirdes ao Pai, Ele vos concede. Deus nos criou para dar fruto, para produzir obras que vão glorificar o Pai. Produzir fruto também fala de dar um bom testemunho. Produzir fruto fala de ser alguém que dá uma resposta ao chamado de Deus. É o famoso crente Exu cadeira, é aquele que chutou a cadeira e ele diz assim: eu não me conformo em apenas ficar sentado no banco de uma igreja. Eu não nasci apenas para ocupar cadeira, eu nasci para dar resultado, eu nasci para produzir fruto, eu nasci para ganhar almas para Jesus, e eu nasci para dar alegria para o meu Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Eu não posso ser uma pessoa conformada. Tem gente que se conforma do jeito que está o mundo, se conforma do jeito que está a economia, se conforma com a pobreza, se conforma com a dor, se conforma com o sofrimento, se conforma com o caos alheio. E Deus está nos chamando para transformar o mundo. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se esse sal se tornar insípido, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se eu sou a luz do mundo, porque Cristo é a luz e Ele mora dentro de mim, eu tenho que iluminar, eu tenho que fazer a diferença onde eu vou. Hoje mesmo eu fui na farmácia, hoje à tarde, comprar uma máscara descartável. Não perdi a oportunidade. Olhei para a moça do balcão da farmácia e disse para ela: sabia que Jesus ama você? Jesus morreu por você, Ele te ama. Não custa nada, irmão, não dói nada. É só abrir a boca e dizer: Jesus te ama. E você pode salvar uma pessoa, você pode transformar o dia da pessoa num dia mais alegre. Como é bom ouvir que alguém ama a gente. E eu pergunto: você costuma fazer isso? Você costuma chegar lá na padaria onde você compra o pão e dizer para a moça do balcão da padaria: ó, Jesus te ama. Nós precisamos fazer a diferença. Onde a gente pisa o pé, assim como Deus foi com Josué, Ele será conosco. Mas para isso nós precisamos abrir a boca, ser sal, ser luz, produzir frutos. E para encerrar, eu queria dizer para você que produzir fruto tem tudo a ver com você permitir que o Espírito Santo reproduza em você o fruto de Deus, que é amor, domínio próprio, paz, mansidão, fidelidade, fé. Deus quer fazer de nós pessoas mais mansas, pessoas que tenham controle sobre as suas ações, pessoas que sejam cheias de paz, pessoas que sejam cheias de alegria, pessoas que sejam cheias de fé, pessoas que sejam fiéis a Deus, ao seu cônjuge, à sua família, ao seu patrão, pessoas que venham dar muita alegria para Deus. É para isso que Deus criou eu e você, para dar muito fruto, e frutos que permaneçam. Convido você a aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Eu vou pedir se a Márcia puder botar uma música ali, que eu vi que ela tem um celular ali que conecta no som igual o meu. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que quer ser essa pessoa que vai produzir fruto, que quer ser essa pessoa que entendeu que foi criado por Deus para cumprir um propósito. Nós lemos aqui: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós. Ele que escolheu você, mas Ele não escolheu você por acaso. Ele escolheu você para que você vá e produza fruto, e frutos que permaneçam. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se quiser ficar de pé, de joelhos, sentado,
não sei qual é a melhor posição, você é livre nesse ambiente, mas eu convido você a tomar uma atitude nesse momento. Falar com Deus, abrir o teu coração e dizer: Deus, eu quero dar fruto, eu quero produzir fruto, eu quero glorificar o teu nome, eu quero honrar o teu nome, eu quero andar de acordo com a tua vontade, de acordo com a tua palavra, eu quero ser uma pessoa producente, eu permito ser limpo, eu permito ser transformado, eu permito ser lapidado, eu quero me transformar num diamante nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, está aqui diante de ti, Pai, diante do teu trono, diante do teu altar, homens e mulheres, Pai, homens e mulheres que desejam ser lapidados, homens e mulheres que desejam ser transformados de glória em glória, que desejam ser ainda mais limpos, para que venham produzir muitos frutos, e frutos que permanecem. Eu sei que na força do braço nós não podemos, mas por intermédio do teu poder, do teu Espírito, tudo é possível viver. Por isso eu clamo a ti agora, Pai, por cada vida que aqui está, no nome poderoso de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Começa a tocar, vai tocando, vai moldando, vai aperfeiçoando. Oh Pai, habilita as vidas aqui presentes, capacita, Senhor, capacita-os, Pai, capacita-os, a fim de que todos possam perseverar, a fim de que todos possam permanecer. Queremos permanecer ligados à videira, queremos produzir frutos, queremos ser santos, queremos ser mais e mais limpos. Ajuda-nos, Senhor, a superar as perdas, ajuda-nos, Senhor, a superar as derrotas, ajuda-nos, Senhor, a superar as frustrações, porque muitas vezes criamos expectativas que estão frustradas. Oh, ajuda-nos, Pai, a superar os lutos, as perdas, as decepções. Ajuda-nos, Pai, a avançar rumo ao alvo, que é Jesus, rumo ao autor e consumador da nossa fé. Que possamos nos esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, que é Cristo. Deus diminua, que apareça, eu me constranja com a sua glória, e todos se na humanidade, que eu cresça, eu diminua, que apareça, eu me constranja com a sua glória, e todos se na humanidade, eu queria pedir só para você ficar com seus olhos fechados, só mais um segundinho, nós estamos encerrando. Queria perguntar se existe alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. A palavra do Senhor diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele,
e no mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Como foi dito aqui, deleita-te do Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, nenhum outro nome pode ser dado em que possamos ser salvos, somente através do nome de Jesus é que nós obtemos a salvação, a redenção, o perdão dos nossos pecados. Se houver alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nessa noite gostaria de entregar a sua vida para Jesus, convido você a levantar a sua mão aí onde você está. Se existe alguém que ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário confessar Jesus, para que diante de anjos, testemunhas e de Deus, o nosso nome possa ser escrito no livro da vida. Existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Gostaria de fazer isso nessa noite? Se tiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não? Amém. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por todos esses homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite. Eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Profetizo uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Vai adiante deles, Pai, destruindo as trancas de ferro, os ferrolhos de bronze. Vai adiante deles e dá a eles a vitória, Pai. Repreende o devorador, repreende o cortador, o migrador, o destruidor. Repreende, Pai, o inimigo e dá a vitória a todos que aqui estão. Que todos possam ser estes ramos limpos, santos e santificados, que vão produzir muitos frutos, porque entenderam que foram criados por Ti, para cumprir um lindo propósito, uma linda missão. Dê um aplauso forte ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.